Boa noite, amigos. Boa noite, amigos, né? Todos aqui são amigos. Chegou a Lilian agora, então assim, já que todos vocês sabem o que a gente vai falar, a gente pode não falar e beber os vinhos deles, né? São muito bons. Então, taça vazia, né? Enfim. Mas então, a gente combinou aqui de bater um papo rápido de uma meia hora, contando um pouquinho da história das vinícolas urbanas de Porto Alegre. Eu até ia me apresentar, mas como todo mundo que está aqui já me conhece os vinhos, não adianta eu pedir para seguir, porque todo mundo já segue, né? Eduardo Gastaldo, estou me lembrando que está sendo gravado. Então, eu sou Lúcia Porto, sou jornalista, sou uma das sócias do Brasil de Vinhos, que é uma plataforma de informação que fala especificamente sobre vinhos brasileiros. Chegaram as garrafas, fechadas, mas chegaram. Que fala especificamente sobre vinhos brasileiros, é o único veículo de comunicação hoje no país a falar especificamente sobre vinho brasileiro. E a gente estava comentando aqui antes que amanhã vai ser a quarta vez que a gente se encontra essa semana, quase que diariamente, numa semana que é muito especial para a gente aqui de Porto Alegre, porque é a semana que marcou o aniversário de Porto Alegre, fez 253 anos, né? E o assunto que me pediram para conversar com vocês é sobre as vinícolas urbanas de Porto Alegre, que foi algo que nos últimos anos eu descobri que existia, né? E que hoje a informação que temos é que existem pelo menos 5 que são organizadas, que funcionam com mais frequência, que tem uma produção a cada safra, que tem uma produção anual, que podem ser encontradas comercialmente, e a Ana e os Luiz vão explicar aqui como que a gente pode encontrar. Porto Alegre é uma capital que tem tradição vitivinícola desde o século XVIII, né? As pesquisas até do Paulo Marques, que não está aqui conosco, mas que também é produtor, já demonstram isso, mas ela passou a apresentar mais os vinhedos no início dos anos 30, né? E no início dos anos 30, a gente tem uma informação muito interessante, que é Januário Greco, que é o bisavô desse moço aqui que está à minha esquerda, o Eduardo Gastaldo. Ele tinha uma área de terra que fica onde hoje ao lado da igreja, ali na Independência, quase na frente do Colégio Rosário. O bisavô do Eduardo Gastaldo tinha ali um pequeno vinhedo, né? O bisavô do Eduardo era um cara visionário, teve o primeiro carro na cidade, e tem muitas coisas interessantes que ele conta. E assim, quase um século depois, né, o Eduardo foi um pioneiro, né, gente, no Rio Grande do Sul com certeza, e no Brasil também, em trazer para cá essa ideia das vinícolas urbanas. O que é uma vinícola urbana? É uma vinícola que finaliza todo o processo de vinificação numa capital, uma grande metrópole, por isso Porto Alegre foi essa primeira cidade a ter isso, porque existe isso em outras cidades, mas são cidades menores ou cidades interiores. As pessoas falam e usam como exemplo a Aurora, né, na Serra Gaúcha, que tem uma vinícola no centro e tem um vinhedo. A gente está falando de uma metrópole, e Porto Alegre é esse exemplo. Então, eu vou pedir que o Eduardo Gastaldo, que está aqui, que é o proprietário da vinícola Luiz Gastaldo, comece contando um pouquinho dessa história. Depois vou passar a palavra para Ana Maria Mincaroni, da Cristina Mincaroni, e finalizar com o Carlos de Léo, da Casa de Centro. Por favor, Eduardo. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês. Eu, muito antes de ser um produtor, eu sou um apreciador de vinho. Então, para mim, estar num evento como o de hoje, onde nós temos mais de 70 vinícolas, 100 vinhos sendo apresentados, é uma loucura. Mas falando um pouquinho de vinícola urbana, muito legal a introdução da Lúcia, porque o vinho acompanha o homem por milênios. A gente vai ver diferentes civilizações, grega, romana, e aí a gente vai, né? A gente vê que o vinho acompanhava tudo, né? E se a gente vai falar mais próximo, as navegações, tinha o vinho acompanhando. As grandes migrações que aconteceram antes, entre e pós-guerra,
tinha vinho acompanhando e os imigrantes traziam mudas, porque eles tinham um sonho honesto. Olha, estou saindo da minha terra, mas tem que levar parte da minha história, o parreiral da minha casa, da minha propriedade. Então, isso sempre aconteceu. Com a Revolução Industrial, começam a crescer as cidades e começam a afastar os vinhedos da zona metropolitana, né? Então, como a Lúcia também comentou, Porto Alegre tinha vinhedos, e se a gente pegar grandes cidades do mundo inteiro, Nova York tinha vinhedos, todos os grandes centros. E uma que permanece é Paris. Montmartre tem um vinhedo tradicional, uma vinícola do lado, né? Que não é uma vinícola urbana, é um vinhedo tradicional. Então, o produzir a uva no local e vinificar, isso já aconteceu, né? Porto Alegre tem desde o século. Desculpa interromper, Porto Alegre ainda tem, né? Na Vila Bari, na Vila Nova, então existe um vinhedo, existe a vinícola, essa possibilidade de vinificação, mas aí foge desse conceito. Perfeito. Então, na década de 80, um camarada na Califórnia, também apaixonado por vinho, queria produzir a sua própria bebida, mas ele não tinha grana para ter o vinhedo, mas conhecia quem tinha. Assim como eu conheço alguns bons produtores de uva que estão presentes aqui hoje, né? Então a gente negocia uva, né? Eu conheci essa pessoa da Califórnia, comprou uvas na zona rural e levou para Berkeley, no miolo urbano, onde ele verificou. O vinho fez muito sucesso e faz até hoje a vinícola Edmond St. John. Recomendo vocês conhecerem, além da história, produz bons vinhos. Então esse conceito ganhou os Estados Unidos. Hoje, se vocês vão não só para a Califórnia, mas para Chicago, Nova York, eu tive recentemente no Texas, no Austin, tem vinícola urbana, no Orlando tem vinícola urbana, e esse movimento na última década ganhou o mundo. Então, Paris, Londres, Barcelona, tem vinícolas urbanas, do outro lado, Austrália, México, e nós, de uma forma não premeditada, né? A minha ideia, quando eu comecei a produzir vinho, era produzir para eu tomar com a minha família e com meus amigos. Ponto final. E quando eu decidi produzir, logo em seguida eu aproximei da Ana, né? E a Ana também, vou produzir vinhos, como assim? Para vocês terem uma ideia, a gente compartilhou a desgraçadeira. Então, a nossa primeira desgraçadeira ficava parte na minha vinícola, prensa e muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, até hoje nós compartilhamos o frete. Então, quando a gente vai colher as uvas do Gustavo Bertolini, a gente vai com o mesmo caminhão e depois distribuir as uvas, né? Mas enfim, a minha ideia foi fazer vinho para tomar com a minha família, com meus amigos, como um apreciador de vinho, né? Claro, me preparei para isso. Pensei em fazer faculdade de enologia quando eu já estava com os 2 primeiros filhos, mas também ficava muito difícil parar tudo e ir a Bento estudar. Na época eu não tinha outro lugar para ter aula. E eu comecei a estudar por conta, tive a graça de conhecer algumas pessoas que foram fundamentais. Hoje, aqui nesse evento, tem um deles, eu vou mencionar, que é o Eduardo Giovannini, que me deu uma força muito grande no início. Então isso me encorajou, fiz o primeiro vinho. E quando o primeiro vinho ficou pronto, os amigos gostaram, começaram a querer pedir mais, e aí eu vi que podia se tornar um negócio. Fui para a Prefeitura de Porto Alegre para abrir a vinícola no bairro Choca das Pedras. O pessoal dava risada de mim, porque como é que tu vai abrir uma vinícola do lado do Iguatemi, Eduardo? Ele disse, olha, por que eu não vou abrir? Mas tu vai plantar onde? Ele disse, não vou plantar. Daí o pessoal ria mais ainda. Como é que tu vai ter uma vinícola sem plantar? Mas enfim, ia passando de setor em setor, levei 2 anos para conseguir registro. O fato de ter sido a primeira urbana foi muito difícil mesmo, porque eu tinha que explicar para todo mundo como é que era. Mas graças a Deus deu certo. Em 2019 a gente conseguiu o registro, e aí a gente começa a falar de vinícola urbana, enquanto ninguém falava de vinícola urbana no Brasil, a não ser que não tinha ido a outros lugares e visitava. Então, um conceito novo, a Lúcia comentou, né? E aí, para minha alegria, esse conceito não parou em nós, se estendeu. Aqui, hoje em Porto Alegre, nós temos 5 vinícolas que estamos fazendo um trabalho juntos, com 5 diferentes produtores, diferentes propostas, que enriquecem a nossa cidade. Então, isso me enche de alegria, de orgulho, porque é um movimento que está se estendendo. Então a gente consegue ter vinícolas urbanas, não mais só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados.
Então, esse movimento, só uma palhinha rápida, começou quando o Adolfo Loura veio para Porto Alegre, e eu entro em contato com ele e falo: Adolfo, vamos fazer um trabalho junto, tem toda uma experiência e tal. E ele veio para abrir uma vinícola urbana aqui, já teve quase 50 anos de história com vinho. E ele comprou a ideia, a gente começou a fazer um trabalho juntos, mas a gente viu que só nós dois ia ser pouco braço. E quando a gente deu conta disso, me lembro que a Cláudia estava junto na reunião, você não pode deixar que eu vou me encarregar de chamar bons produtores para trabalhar conosco. Daí eu entrei em contato com o Carlos, com a Ana, com o Paulo e o Mário, o pessoal comprou a ideia e desde lá a gente começou a avançar. Né? Então, eu queria fazer só essa introdução breve, de vinícola urbana, um pouquinho de nós, mas daí eu quero passar a bola para os meus colegas. Só antes, eu queria que o Mário se levantasse, que o Mário é um dos produtores da Monte Vinho de Autor, está junto conosco nessa. Faltou cadeira para ele aqui, mas está junto conosco. Acho que agora a Ana vai falar um pouco, né? É legal a gente falar também essa questão do grupo de vocês, né? Vocês são um grupo que é pequeno, mas que é muito coeso. Nós fazemos vídeos de integração, o Deléo também vai falar sobre ele, o Mário, que são os nossos parceiros, que a gente vai muito para a Vila Flor, né? E a gente está lá no Meu Pinheiro, quase Viamão, atravessando outra rua ali, Viamão, estrada. Esse ano foram 23 uvas. O ano passado foram 61. O Caio fala, eu acho. A gente faz por passos, às vezes a gente pega e faz várias uvas, cada uma com um motivo, é rosé, é branco, é tinto, branco. Isso eu acho que vale um comentário que geralmente não é possível tu vinificar 23 variedades de uvas se tu tem um vinhedo. Né? Então, a não ser aqui o Guto, que tem um super vinhedo, mas normalmente quem tem vinhedo acaba tendo uvas especializadas em um determinado local, né? E a gente, por não ter o vinhedo, acaba podendo trazer uvas de diferentes locais. Nosso vinhedo maior é Nebbiolo, que a gente está comprando do Bertolini. Eu achei que hoje era um dia do Nebbiolo, mas ele era domingo, aquele dia. Estava presente. Sim. E houve um engano. Hoje está com moscato, do Deluca, um moscato orgânico. Mas o que eu acho que é importante falar é do prazer que a gente tem em ver alguém degustar o vinho da gente. E a gente troca no olho, acho que nem alguém que vende uva, vê o seu vinho, um vinho feito da sua uva, e os parceiros, quando a gente troca, isso aí é o que nos impulsiona no futuro. Mais do que qualquer coisa. É claro, o dinheiro ele vem, ele vai vir se o teu vinho é bom, se tu conseguir articular, se tu conseguir parcerias, né? Mas aquele prazer de vinificar, aquela coisa que é a uva no vinhedo e que tu te pica por aquele prazer, aquele aroma da uva vai para dentro de uma cuba, depois tu bota a mão, depois tu vai botar numa garrafa e chega uma hora que tu abre aquela garrafa, ela tem aquele cheiro do vinhedo, aquele cheiro que ainda chegou a uva, né? Então, eu acho isso aí, por isso que a gente abre a nossa cantina, eu queria comentar isso, né? Independente das cantinas urbanas, que todos nós recebemos visitação, a nossa cantina sempre abriu para pessoas conhecerem e ajudarem a fazer. Porque a gente acha que aquilo ali é o máximo, e a gente quer que todo mundo participe daquilo. E é o acho que eu já vi o Rubem, né? Rubem falando isso, né? Do pessoal que vai lá. Eu acho que é um espírito de cooperação que tem muito entre quem produz vinho, né? O Rubem está aqui, a Valéria, né, o pessoal dos vinhos da Rua do Urtigão, que a cada ano fazem verdadeiras celebrações em Taquara, recebendo as pessoas tão calorosamente, né, e tão gastronomicamente. Eu não fui porque é a época que eu estou fazendo a minha visitação, mas eu vou fugir. Vou deixar o Caio lá de cantineiro. Eu já estou de cantineiro. Ó. Vamos deixar agora o Caio contar um pouquinho sobre a Poseidon, por favor. Poseidon microvinícola, está mais alto esse microfone, eu acho.
gente está localizado aqui do lado, praticamente a 5 minutos daqui, um pouquinho mais para o sul, na Vila Assunção, né? Aqui é Cristal, então o bairro vizinho. E contar então como cada um contou como começou. Eu há cerca de 20 anos atrás conheci essa possibilidade de fazer vinhos em casa, né? Eu conheci um italiano, pai de um amigo que mora aqui em Porto Alegre, e provei o vinho dele e ele fazia o vinho em casa. Eu me interessei tremendamente, achei sensacional aquilo. Depois conheci um vizinho dele que aprendeu a fazer com ele. Esse vizinho é professor da agronomia aqui da URGS, desenvolveu um pouco mais a técnica, já fez um vinho um pouco mais elaborado. Este senhor, esse italiano, faleceu ano passado, mas assim, fazia vinho natural. Não vamos falar o que é vinho natural, mas enfim, fazia vinho natural sem nem saber o que era vinho natural. E todos eles para consumo próprio. Existem várias pessoas em Porto Alegre que depois eu fui conhecendo e que fazem vinho em casa para consumo próprio, para consumir com os amigos. Alguns me contactam, querem informação, querem acesso a uvas, enfim, a gente ajuda. Mas eu comecei assim, dessa forma. Em 2019, comecei a me preparar para fazer vinho junto com ele, em 2020. E em 2020 iniciou a pandemia e ele não quis fazer vinho, um senhor já de idade. E aí eu quis fazer sozinho, porque eu já estava embalado, já louco para fazer. No ano de 2019 eu frequentei feiras, eu conheci pessoas que já faziam vinhos e fiquei aí muito afim de fazer. E o vinho ficou muito bom, né? Eu fiz 3 variedades de uva esse primeiro ano. Ficou excelente vinho. Eu costumo dizer, o que eu gostei nesse processo, né, é algo que tem em comum no vinho de todos nós aqui, no vinho do Rubem, no vinho do Guto, né, no vinho do Mário. É uma franqueza, assim, né? Um vinho, a gente consegue sentir muito mais do que a fruta mesmo consegue oferecer. Eu sempre tive acostumado a beber vinhos industriais, normal, comprava vinho no supermercado, não tem nada de errado com isso, mas quando eu provei o vinho desse senhor, e desse vizinho dele, e de outros produtores, né, dessa escala, a escala que eu costumo referir, que a gente mesmo faz, né? Eu mesmo lavo o tanque, eu mesmo recebo a uva, eu mesmo troco o vinho de lugar, a gente cuida do vinho do início ao fim. Essa escala deixa um traço em comum em todos esses vinhos, não importa se é feito um pouco diferente como eu faço, um pouco diferente como o Eduardo faz ou como a Ana faz. Existe um traço em comum que é essa honestidade no produto mesmo, né? Um produto com muito menos maquiagem, sem maquiagem. E isso me atraiu tremendamente, né? Sentir aqueles aromas que a gente escuta, a cereja, a amora, enfim, as especiarias. Isso daí, eu bebia um vinho muito mais industrializado, eu não conseguia sentir nada disso. E nesse tipo de vinho a gente sente de verdade esses aspectos, esses descritores aromáticos, né? Que é o nome correto. Então me atraiu muito e acabou virando um negócio, o hobby virou um negócio. Eu costumo dizer hoje que é um negócio sustentável, né? Se paga, não tem grandes lucros, né? A gente pode até falar sobre isso se alguém tiver interesse, mas é bacana de fazer. É muito satisfatório, como a Ana disse, né, ver o produto pronto, ver o produto rotulado, registrado, né? Nós somos, apesar de pequenos, nós somos uma vinícola igual a qualquer outra vinícola, seja a maior vinícola do Brasil ou nós temos as mesmas condições legais de fazer o que a gente quiser lá dentro. Então acho que essa é a minha introdução. Deixa eu sentir a turma aqui. Pessoal, quem já visitou uma vinícola urbana, levanta a mão. Olha aí, ó. Uma boa parte, mas a grande maioria ainda não.
pessoal aqui em Porto Alegre. Quantos quilômetros da Cava Conselhão? 2 quilômetros, caminhando dá 15 minutos. Tá? Dá para ir nadando até. Assim, são vinícolas muito próximas. No centro, aqui também não dá 10 quilômetros. Pertinho, é o centro histórico. Poder ter experiência de uma vinícola onde o produtor está lá. A alma, né, de quem faz o vinho. Então, assim, quem não foi, precisa conhecer. Vocês vão se surpreender. Porque é muito diferente uma visita a uma grande vinícola ou uma média. Vocês vão ver pessoas que têm dedicado suas próprias vidas a uma paixão, a um amor, fazem por gosto mesmo. E isso que o cara falou, né, do traço comum, é realmente a paixão que move. Né? Ninguém entre nós faz vinhos assim, buscando grandes fortunas, e realmente se expressar, poder compartilhar com outros aquilo que entende como vinho, né? Então vocês estão numa cidade, numa metrópole, onde tem pertinho de vocês isso, né? Quem não é de Porto Alegre, dá para combinar, chamar cada uma das vinícolas à parte e conhecê-las. E nós teremos alguns eventos durante o ano, que quem está à frente é a Casa de Turismo, que é a Cláudia, que já se levantou, organizando com todas as vinícolas, né? Então a gente faz eventos conjunto e em separado. Vocês têm que ir tanto num como no outro, tá? Todos os produtores têm paixão, têm bons vinhos, propostas completamente distintas. Vocês vão sair enriquecidos com diferentes visões, propostas e bons vinhos. Próximo fim de semana, no Vila Flores, nós temos, eu não sei que número é, que edição é do Vila Flores. Quinta, né? Que agora a gente está fazendo 2 dias, desde o ano passado. Né? 2 dias de evento, de feira, com vinhos autorais, vinhos de capitão, e nós somos esses 3 vinhateiros. Tem mais, tem o Paulo, e então. Não, tu tem vinho natural, só tu não tá nessa edição. Só não tá nessa edição. Só pra gente não desconfigurar muito da pauta das urbanas. Eu queria colocar só uma coisa, né? Que quando a primeira vez que eu meti a mão numa cuba nas uvas, eu não sabia o que era aquilo, se era mosto. Foi a Lisete lá na Praia do Rosa e ela disse: Ana, escuta a uva. E eu olhava e ela fazia um som. A uva estava falando, né? Depois eu escuto isso lá na minha cantina e é muito incrível. A gente escuta a uva, além de sentir o aroma, né? Então tem tato, a audição, tem tudo. São todos os sentidos, né? Eu acho que você está falando essa coisa da filosofia, né? Que aí a gente já entra num assunto mais filosófico, que eu acho que vai muito na conversa. Eu vi que o Cris estava aqui também, da Casa Vivais, vai entrar talvez no papo também dos naturais, né? Mas, Carmen, acho que tu podia nos explicar um pouquinho mais esse conceito do urbano, né? Da vinícola urbana, de pegar a uva, buscá-la no bruto, trazer, vinificar, né? Até eu acho que no próximo papo de vinícolas urbanas vamos botar o Guto aqui, porque o Guto veio de uva não só para eles, mas para todo mundo. Para todos nós. O famoso Nebbiolo do Guto aí, por favor, né? Cara, se pudesse explicar um pouco como é que funciona isso, e no teu caso especificamente, eu também queria falar do teu vinho, que é um vinho feito em Porto Alegre, com a vinificação tradicional do vinhedo de Porto Alegre, que é o Nebbiolo, né? Bom, eu acho que fazer vinho na cidade, né? Quem tem uma vinícola na cidade é uma vinícola urbana. Então, para mim, vinícola urbana é isso, é fazer o vinho na cidade, né? Não necessariamente plantar a uva na cidade. Enfim, temos, como foi comentado antes, uma vinícola em Porto Alegre com um grande vinhedo, até um vinhedo de 5 hectares, que é a Vila Dário. Recentemente parou de vinificar, só tem as uvas. E a Lúcia deu gancho, né, sobre isso.
eu tenho um vinho vinificado com uvas cultivadas em Porto Alegre. Então, existe isso, para quem não conhece, existe dentro da cidade um vinhedo de 5 hectares a 20 minutos do centro da cidade. É uma coisa incrível, né? Tem variedades, tem Merlot, tem Cabernet Sauvignon, tem Cabernet Franc, tem Tannat, tem Chardonnay. Então, uma coisa inacreditável, surreal, criada em 2000, no ano 2000, por um senhor, um amigo meu, eu conheço já há bastante tempo, o Barrichello. Visitei ele na Itália, ele tem uma vinícola no Vale do Chianti, na Toscana, produz vinhos lá, tem um vinhedo lá. Tem área em Mendoza também, e aqui até a área dele, que no total são 20 hectares, está à venda, se alguém estiver interessado aí, é uma baita lugar para comprar hoje. É um baita lugar mesmo. Será certamente o melhor condomínio de Porto Alegre quando sair. Muito mais próximo do Terraville, muito mais próximo do Alphaville do que do centro. Tá virando o corretor dele aí, cara. Comprei. Olha, eu estou interessado que não acabe o vinhedo, porque imagina um condomínio vitícola dentro de Porto Alegre, que coisa fantástica que seria, né? Existem áreas, as uvas estão ali, estão plantadas. A gente tem um Merlot, né, desse vinhedo. Esse ano lá o Caio e a Ana vinificaram um Cabernet Franc desse vinhedo, né? E então é isso, acho que está respondida a pergunta. A gente está mais ou menos no horário aqui para que a gente está vendo, mas eu queria perguntar para vocês, para cada um de vocês contar um pouco como as pessoas que estão aqui e as que vão ver depois podem comprar, consumir o vinho de vocês e como elas fazem para visitar as vinícolas que vocês têm, né? Quais são as possibilidades? O Eduardo, eu sei que trabalha muito com confrarias, o Caio, a Ana também falou que faz muitas, vocês têm feito visitas nos finais de semana, né? O Carlos também tem alguns programas que envolvem gastronomia, harmonizações, então se vocês puderem fazer esse convite para as pessoas, por favor, Ana. Tem aqui um mapa, né, das vinícolas urbanas. A gente tem um Instagram também, Vinícolas Urbanas de Poa, e é só fazer um contato, pelo Instagram nós estamos todos lá. E qual é o programa que vocês oferecem lá na Mincarone, se alguém quiser visitar? Boa pergunta. Não, a gente está em processo de organização agora, porque sempre a gente ainda vai receber 2 uvas, pessoal. Podem ajudar para trabalhar, então? Não, as 2 uvas que nós vamos receber, não, é de São Joaquim, lá para cima. E talvez a gente vai ter que buscar a uva lá na terra, de carro, que é pouca coisa. Mas a gente ainda não sabe como é que vai receber as pessoas porque estão dentro da safra. Tá, então, depois a gente vai divulgar. Depois da safra, Eduardo, como é que são as recepções que vocês têm lá? Então, terminada a safra, a gente terminou a safra há 2 semanas, a gente já teve 2 eventos. A gente tem eventos mais simples e mais elaborados. Cada um tem seu charme, cada um tem sua proposta. A gente tem uma degustação que a gente chama Visita para o Produtor. A gente pede no mínimo de 4 pessoas. E aí eu recebo a turma no balcão da vinícola, conta um pouquinho da história e degustamos os vinhos. Nós temos também o Conhecendo a Vinícola e seus vinhos, que é um evento que a gente faz com uma certa frequência durante o ano, onde a gente apresenta a história não só da vinícola, mas também da minha família e mais detalhes da produção. E aí já é harmonizado. E temos também a confraria da vinícola, tá? São jantares, e aí dá para ser bem criativo. Para entrar em contato conosco pode ser pelo nosso Instagram, pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp. A gente vai deixar esse card com vocês, onde tem o contato das vinícolas. Nós temos também um Instagram coletivo, tá? Que é Vinícolas Urbanas de Porto Alegre. Então, entre em contato, né, com todos. Recomendo que vocês conheçam as 5. São 5 belos projetos. Poseidon Microvinícola, que fica aqui na Assunção, a gente tem uma degustação harmonizada. Ela é harmonizada com produtos aqui muito locais, um queijo Lamy, que é feito com leite cru. Muito difícil encontrar queijo de leite cru à venda. E é uma queijaria com CIF, então a menor queijaria do CIF do Brasil.
Nós servimos a sequência de queijos harmonizada com os nossos vinhos, charcutarias que são feitas aqui em Porto Alegre, defumados, picanha defumada, peito de pato defumado às vezes. Até está aqui também no Ratahara, esses defumados da Smoker. Chocolates da Maja em cacau, que também estão aqui. São servidos com um vinho licoroso que a gente tira direto de dentro da barrica ao final da experiência. Tem tomates confit da nossa horta e pães de levain também, tudo aqui do bairro, tudo aqui da volta. Isso é servido nessa sequência toda harmonizada com os nossos vinhos. E tem também uma experiência nova agora, que é uma experiência de cortes, né, de elaboração de vinhos de corte. Chama-se Blend Art. Cada um faz um corte de vinhos na hora, né, a partir de 3 vinhos, determinam, depois cada um leva uma garrafa com esse corte e produz o próprio rótulo no momento. E são essas as duas experiências que a gente tem pelo Instagram, é Cave Poseidon, o perfil. Lá tem o WhatsApp também, o link para o WhatsApp, e só mandar uma mensagem. O último detalhe, pessoal, esse processo das vinícolas urbanas de Porto Alegre, quando começou, tinha junto, próximo a nós, alguns bons produtores de Viamão e Taquara. E a gente começou a querer fazer o trabalho junto, mas tinha distância e era mais gente, ficou um pouco complicado, né? Mas hoje a gente tem presente aqui o Rubem, também o Eduardo Giovannini de Viamão, entre outros produtores, que, se Deus quiser, um dia a gente vai chegar e ter as regiões da região metropolitana de Porto Alegre. Então, não se limita a Porto Alegre, né? Tem belos produtos sendo feitos em Taquara, tem uma turminha lá muito especial, Viamão também. Então, a região metropolitana está cheia de coisas boas para vocês explorarem. Agora eu dei um brinde para mim, agora eu vou aproveitar. Se eu não me engano, na última contagem eram 12 vinícolas que iam até Taquara. A gente pega Viamão, Novo Hamburgo, Taquara, fechava em 12. E aí eu vou vender meu peixe e vou dizer para vocês, Brasil de vinhos, né? O único perfil que reúne tudo isso. A gente tem não só essas 12 metropolitanas, como no total 358 do Brasil todo, né? Dá cerca de 1.100, 1.200 que a gente tem, então é uma boa fotografia que no mapa a gente consegue localizar. E esse encontro que tivemos essa semana com os meninos da Moing foi muito bacana, né? Excelente. Foi excelente, assim, é um evento fechado, foi um evento fechado com só 18 pessoas, harmonizado, com a Flávia Silveira, que fez pratos muito legais. Cada produtor apresentou sua vinícola, apresentou seus vinhos. A gente lotou 10 dias antes, agora em junho, no dia 24 de junho, a gente vai fazer um encontro com produtores da Serra da Mantiqueira. Então vai ser vinhos de inverno, de dupla poda, coisas que a gente não está acostumado aqui, né, que eu já digo que quem tiver interesse já tem metade vendido, são 18, e é de junho, né, então acho que na hora que a gente começar a divulgar termina. E eu queria encerrar pedindo para vocês todos que estão aqui, a maior parte já conhece eles, já visitou, mas visite de novo, faça propaganda, fale das vinícolas urbanas de Porto Alegre, das vinícolas de Taquara, dos vinhedos e das vinícolas da Serra do Sudeste, né? Quem está aqui lá de Camaquã, né? O nosso amigo Walter Cira, Campos de Cima da Serra, que tem coisas muito legais que eu tive lá agora com o Rodrigo Souza e toda a galera de lá. Então, a gente tem muito vinho bom no Brasil e no Rio Grande do Sul, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Boa noite.